Boa noite, irmãos e irmãs, mais uma vez, graças ao Senhor. Vamos estar continuando com a leitura do livro A História da Igreja, a partir do capítulo 29, Os Percussores da Reforma, 1150 a 1594 depois de Cristo. Os Percussores da Reforma. Em um capítulo anterior, apresentamos a linha de testemunhas da verdade de Deus e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, até a Grande Guerra Albigense, durante a qual muitos deles foram mortos. Também trouxemos a história do papado até a sua humilhação e queda em Bonifácio VIII, e até seu banimento do trono de São Pedro com toda a sua majestade e glória tradicionais em Clemente V. Agora retornaremos à cadeia de testemunhas que acreditamos ter sido mantida ininterrupta desde os primeiros tempos. Embora a linha prateada da graça de Deus muitas vezes tenha sido tão sobreposta e obscurecida a ponto de se tornar difícil traçar seu caminho. Ainda assim, sempre foi brilhante aos olhos de Deus e ao espelho na qual sua própria graça e glória se refletiam. Os irmãos fiquem à vontade para interromper, irmãos que estão em comunhão, quiserem trazer um pensamento. As primeiras grandes escolas de erudição. O surgimento de escolas públicas ou academias no século XII e o aumento da atividade intelectual, sem dúvida, contribuíram muito para o enfraquecimento do papado e da aristocracia feudal. Isso abriu caminho para o surgimento e o estabelecimento do terceiro estado do reino, as classes médias, e para o empreendimento comercial. O iluminismo e as liberdades da Europa avançaram continuamente a partir desse período. Escolas foram erguidas em quase todos os lugares. A sede de conhecimento aumentou. Os reis e príncipes da Europa, vendo as vantagens que uma nação pode tirar do cultivo da literatura e das artes úteis, convidaram homens eruditos para seus territórios, estimularam o gosto pela informação e recompensaram-nos com honras e emolumentos. Mas, com tal aumento da atividade mental, muitas doutrinas e opiniões loucas e perigosas foram ensinadas. A teologia escolástica, a filosofia aristotélica e o direito civil e sagrado tiveram seu lugar e reputação. Foi por volta dessa época, meados do século XII, que as grandes universidades de Oxford, Cambridge e Paris foram fundadas, além de muitas outras no continente. Grego e hebraico foram estudados e palestras dadas na forma de exposições e comentários sobre as escrituras sagradas, que o Senhor poderia usar para abençoar os estudantes e, por meio deles, a outros. Para impor alguma restrição, diz Waddington, a essa grande silenciosidade intelectual, para reavivar algum respeito pelas autoridades antigas, para erguer alguma barreira ou pelo menos algum marco
para a orientação de seus contemporâneos. Pedro Lombardo publicou seu célebre livro das sentenças. Tendo estudado por algum tempo na famosa escola de Bolonha, ele seguiu para Paris com o propósito de prosseguir seus estudos em divindade. O livro das sentenças é uma coleção de passagens dos pais apostólicos, especialmente de Santo Hilário, Santo Ambrósio, São Jerônimo e Santo Agostinho, uma triste mistura, sem dúvida, de verdade e erro. Mas o Senhor estava acima de tudo e poderia usar sua própria palavra, embora misturada com sutilezas da moda, para a conversão e bênção das almas. Por muito tempo, isso manteve uma indiscutível supremacia nas escolas de teologia, e seu autor foi elevado a grandes honras. Os verdadeiros dignos da história eclesiástica. Os verdadeiros pioneiros da reforma, os verdadeiros dignos da história eclesiástica, são difíceis de ver. Com humildade de espírito e não buscando o louvor dos homens, eles caminharam perante o Senhor silenciosamente, fazendo a sua vontade. Suas ministrações empáticas, seus atos de caridade, seu desejo de conduzir almas ao Salvador, seus esforços para difundir o conhecimento de sua palavra são características da personalidade deles, porém pouco observado pelos olhos do historiador. E quanto mais profunda a piedade deles, menos se sabe sobre eles. Mas eles têm sua recompensa. O registro sobre eles se encontra nas alturas. Multidões de santos de Deus durante a longa noite escura da Idade Média cumpriram assim sua missão e saíram de cena sem deixar vestígios de sua utilidade nos anais do tempo. Não é assim com o clérigo pomposo, o santo maravilhas, o cardeal intrigante e voraz, as polêmicas barulhentas e toda a hoste de entusiastas, orgulhosos e ambiciosos. As páginas dos historiadores são principalmente consagradas a eles. Depois de um exame cuidadoso das personagens proeminentes que aparecem nas páginas da história desde o século XII até a Reforma, eles parecem se dividir em três classes distintas. A primeira, homens da literatura; a segunda, teólogos; e a terceira, reformadores ou protestantes. Ao tomarmos nota desse em ordem, ao tomarmos nota desse em ordem, teremos diante de nós os precursores da reforma. Homens, os homens da literatura. Os principais dessa classe eram homens como Dante, Petrarca, Boccaccio, Boccaccio e Chaucer.
Logo após a fundação de faculdades e a grande revolta da mente humana, essas quatro estrelas da literatura surgiram quase simultaneamente. Aprove a Deus, em sua infinita sabedoria, usar os escritos desses homens e de muitos outros para expor os males do sistema romanista e para enfraquecer seu poder. E enquanto muitos de menor nota e por crimes menores sofreram cadeias, prisão e morte, foi permitido a esses escritores não apenas escapar da vingança da Igreja, como também seguir seu próprio rumo. Suas atraentes produções literárias davam-lhe tamanho favor, em geral, que os padres. Perdão, aqui alguém entrou aqui, aí atrapalhou a leitura. Suas atraentes produções literárias davam-lhes tamanho favor, em geral, que os padres temiam molestá-los. Assim, na providência de Deus e até então semi-oculta corrupção da moral que prevalecia entre o clero, monges e todas as ordens do sistema foram trazidas à luz do dia, sob o véu de poemas populares, contos agradáveis e sátiras. O estado corrupto de todo o sistema eclesiástico foi exposto. As paixões desenfreadas e as imoralidades descaradas da corte de Avignon e os vícios do clero em geral tornaram-se o principal tema de canções e gracejos em quase todos os países da Europa. Mas nem a poesia, nem a prosa de tais escritores convém ser repetidas nas páginas deste livro. Dante, considerado o pai da poesia italiana e célebre principalmente por sua descrição imaginativa do purgatório, do inferno e do céu, morreu em 1321 depois de Cristo. Petrarca, que era alguns anos mais jovem, tinha uma reputação ainda maior pela prosa. Menos se diz de Boccaccio, sendo seus escritos de caráter mais grosseiro. Chaucer é bem reconhecido na Inglaterra como um autor de contos de cantuária. Ele nasceu em 1328 e morreu em 1400. Mas não precisamos nos delongar mais sobre essa classe de pessoas. E nos voltaremos agora para os teólogos. Os teólogos. Roberto Grosseteste, um prelado inglês do século XII, ilustrará bem o que queremos dizer com teólogo e protestante, embora não seja estritamente falando, um reformador. Como muitos outros em todas as épocas, seus pontos de vista sobre a reforma estendiam-se apenas à disciplina e administração da Igreja, não ao desraigamento e à demolição da coisa incuravelmente falsa, como ocorreu mais tarde no século XVI. Ele mantinha fortemente uma visão elevada do papado, embora fosse capaz de chamar alguns papas específicos de anticristos.
por causa da imoralidade ou rebelião contra Cristo deles. Mas o caráter anticristão do sistema do papado ainda não era conhecido, e as grandes verdades fundamentais do cristianismo apenas aprendidas indistintamente. Grossestest, se algum irmão também souber o nome correto, ou até a pronúncia, é bom ajuda. Grosseteste nasceu em Istambul, em Suffolk, por volta do ano de 1175. Depois de ter estudado em Oxford, foi para Paris, que estava na moda, pois a Universidade de Paris era a mais conhecida da Europa. Lá ele estudou grego e hebraico e dominou completamente a língua francesa. De acordo com as ideias da época, ele era considerado um teólogo e filósofo realizado. No ano de 1235, quando tinha 60 anos de idade, tornou-se bispo de Lincoln e trabalhou com zelo e seriedade quase intolerante pela reforma de sua diocese, que era uma das maiores da Inglaterra. Diz que ele se ocupou bastante no estudo das Sagradas Escrituras em suas línguas originais e possuía autoridade soberana no conhecimento delas. Foi um grande avanço em relação ao passado e na direção certa. Ainda assim, havia inconsistências gritantes quando agora as contemplamos. A princípio, ele ficou muito cativado pelas novas ordens. Os dominicanos e os franciscanos, por causa de sua aparente santidade, mas viveu para descobrir a hipocrisia deles e denunciá-los como enganadores da humanidade. A verdadeira reforma denunciava a existência, não meramente os abusos, de ordem que se opunham totalmente à palavra de Deus. Ao mesmo tempo, ele era um homem ousado, piedoso e enérgico. Ele ergueu sua voz contra a suposição blasfema de Inocêncio III, quando ele se proclamou o vigário, não apenas de São Pedro, mas de Deus. Seguir um papa, disse ele, que se rebela contra a vontade de Cristo é separar-se de Cristo e de seu corpo. E se algum dia chegar o tempo em que todos os homens seguirem um pontífice errante, então haverá grande apostasia. A ganância agressiva da corte romana, o abuso de indulgências e a concessão de patrocínio a pessoas indignas estavam entre os males contra os quais ele lutou. Um bispo tão ativo, tão zeloso e tão destemido certamente criaria muitos inimigos. Ele foi acusado de magia por seus contemporâneos e de ousada presunção pelo Papa. Ele, por pouco, escapou do martírio. Por meio da terna misericórdia do Senhor e de seu cuidado pelo seu servo, ele morreu em paz no ano de 1253. Roger Bacon, um homem de gênio e discernimento superior, que tinha uma percepção clara do estado de coisas, tanto nas escolas quanto na igreja,
merece uma breve observação. Embora não haja muitas evidências de sua genuína piedade e amor pela verdade do Evangelho, disse que ele foi o maior dos filósofos ingleses antes da época de seu célebre homônimo. Por volta do ano de 1214, ele nasceu perto de Chester, em Somersetshire. Depois de estudar em Oxford e Paris, ele se tornou um frade franciscano aos 34 anos. Seu conhecimento de ciências físicas, astronomia, ótica, mecânica, química, bem como de erudição grega e oriental, o expôs à popular, porém perigosa, reputação de mágico. Suas pesquisas colocaram-no imensamente à frente de seus superiores monásticos, que encontraram refúgio conveniente para sua ignorância ao acusar o frade de lidar com magia. Ele foi muito perseguido e passou muitos anos confinado em uma masmorra asquerosa. Embora ele falasse com grande respeito das escrituras, das sagradas escrituras, ele estranhamente lutava por uma aliança entre a filosofia e o cristianismo, entre a razão e a fé. Ele denunciava o sofisma do ensino que estava na moda em seu tempo e reclamava que as línguas orientais do Antigo e do Novo Testamento eram negligenciadas, que as crianças obtinham conhecimento sobre as Escrituras, não da própria Bíblia, mas sim de resumos versificados, que as, perdão, e resumos versificados, que as palestras sobre as sentenças eram preferidas às palestras sobre as Escrituras. Desta forma, ele expôs a ignorância, a superstição e a ociosidade das ordens religiosas, e assim trouxe sobre si a acusação de heresia e as censuras da igreja. Embora ele tenha vivido e morrido como um verdadeiro católico romano, provavelmente por volta do ano de 1292. Sua última obra foi um compêndio de teologia. Tomás de Aquino, o doutor Angélico, foi o mais renomado dos escolásticos do século XIII e o tipo mais verdadeiro de teólogo. Ele era descendente de uma família ilustre e nasceu nos arredores de Nápoles, por volta do ano de 1225. Aqui é uma nota, número 2, Milner, volume 3, referência de um livro, página 188. Entrou muito jovem na ordem dominicana, contra a vontade de seus parentes mais próximos, e estudou em Colônia e Paris. Em 1257, foi professor de teologia em Paris, mas morreu com a idade de 50 anos e foi canonizado pelo Papa. Quando seus escritos coletados foram publicados em Roma, no ano de 1570,
Eles se ampliaram para 17 volumes em fólio. Os doutores eclesiásticos de nossos dias nos dizem, pois não estamos familiarizados com os escritos de tais autores, que entre as mais conhecidas de suas obras estão a Suma Teologia, um comentário sobre os 4 evangelhos e outros livros do Antigo e do Novo Testamento, um elaborado comentário sobre as sentenças de Pedro Lombardo, o grande livro didático das escolas, suas exposições de Aristóteles e um tratado em favor da fé católica e contra a Igreja Ortodoxa grega. Mas, não obstante a grandeza de sua erudição e o número de seus livros, é de se temer que ele fosse um estranho à doutrina salvadora da justificação somente pela fé. Se as obras da lei, entretanto, quanto em seu leito de morte, ele mostrou grandes sinais de piedade, semelhante aos de Agostinho. Que possamos ter esperança de que ele pertencia ao remanescente salvo do Escolásticos daqueles dias. Regozijemo-nos com a convicção de que haverá um remanescente salvo no céu vindo de todas as classes, imperadores, reis, papas e filósofos, que manifestará a soberania e o poder da graça de Deus em todos os tempos e para todas as classes de homens. As riquezas e a glória da graça serão para o seu louvor para todo sempre. Boaventura, natural da Toscana, entrou para a ordem dos franciscanos no ano de 1243, aos 21 anos. Concluiu os estudos em Paris e, com tanto sucesso que conquistou o título de doutor seráfico. Ele morreu em 1274, como cardeal-bispo de Albano. Suas obras eram menos volumosas do que seu contemporâneo, Tomás de Aquino, e menos intelectuais, mais devocionais. Suas obras, diz, superam em utilidade todas as de sua época, quanto ao espírito do amor de Deus e da devoção cristã que fala nele, sendo profundo sem ser pro, prolixo. Repetindo aqui. Sendo profundo sem ser prolixo, sutil sem ser curioso, eloquente sem vaidade, ardente sem pompa. Sua devoção é instrutiva e sua doutrina inspira a devoção. Ao ser questionado em seu leito de morte de quais livros ele havia tirado seu aprendizado, ele respondeu apontando para o crucifixo e tinha o hábito de se referir às escrituras em vez de e tinha o hábito de se referir às escrituras em vez de a São Francisco, fundador de sua ordem. Mas teremos de esperar um pouco mais antes de encontrarmos a importante doutrina da justificação por meio da fé simples no Senhor Jesus Cristo, sendo ensinada pelos eruditos. Aqui tem mais uma pequena nota. Grifou do tradutor. Boaventura, como teólogo, representa os místicos,
Ele pode ter sido o verdadeiro autor da imitação de Cristo, que dizem ter sido escrito nessa época por Thomas de Kempis, mas nunca um livro foi tão mal intitulado. Começa com o eu e termina como o eu. As menções eternas da alma são o que absorve o místico. Esse é o cristianismo monástico. O amor de Cristo, por outro lado, é puramente altruísta. Ele deu sua vida para salvar seus inimigos. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a fé pode dizer: o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Romanos 5 e Gálatas 2. Duns Scoto era um doutor de grande celebridade, mas seu local de nascimento e infância estão envoltos na obscuridade. Jean Waddington diz, sem dúvida, este doutor morreu no ano de 1308. Ele era natural de Duns, na Escócia, e franciscano. Ele era um dialético e definiu o estilo de doutor sutil. Ele ousadamente se aventurou a impugnar algumas das posições do grande São Tomás, o que deu origem a uma polêmica entre os dominicanos e os franciscanos, que durou centenas de anos. Ok. Primeiro, desbloqueie seu smartphone. Atualize suas configurações da tela de bloqueio. Assim, dá para... Continuando aqui. O que deu origem a uma polêmica entre os dominicanos e os franciscanos, que durou centenas de anos, e chamou a atenção de papas e concílios, tanto que até hoje ainda divide as escolas dos latinos. Os principais pontos de diferença teológica entre esses grandes doutores eram a natureza da cooperação divina e a medida da graça divina necessária para a salvação de um homem, além do que é chamado de Imaculada Conceição da Virgem Maria. Os dominicanos afirmavam que a Santa Virgem não estava isenta da mancha do pecado original. Os franciscanos apoiavam a concepção imaculada. Guilherme de Ockham, assim chamado em sua terra natal, no condado de Surrey, estudou em Paris com Duns Scoto e se tornou um famoso doutor dos franciscanos. Segundo o costume das escolas, distinguia-se por títulos altivos, tal como o de doutor singular e invencível. Mas ele era mais um metafísico do que um teólogo. Ele corajosamente atacou as pretensões papais em muitos pontos, mas especialmente quanto ao seu domínio secular e sua elegada plenitude do poder. Ele negou a infalibilidade do Papa e dos concílios gerais e sustentou que o imperador não dependia do Papa, mas que o imperador tem o direito de escolhê-lo. Essas opiniões antipapais logo se espalharam em todas as direções e chegaram a todas as classes por meio dos frades mendicantes.
Quanto ameaçado com as mais altas censuras da Igreja, ele encontrou um abrigo na corte de São Luís, que favorecia grandemente os franciscanos. Defenda-me com sua espada, disse Guilherme ao rei, e eu o defenderei com a palavra de Deus. Ele morreu sob a sentença de excomunhão em Munique, em 1347. Aqui tem algumas referências. Reflexões sobre os escolásticos. É o bastante, sim, dizermos o bastante sobre os doutores escolásticos e os filósofos em divindade para o nosso propósito atual. Percorrer vários e selecionar alguns como espécimes e genuínos é um trabalho árido e cansativo, mas eles constituem um certo elo na cadeia de eventos entre os séculos VII, entre os séculos XII e século XVI, que tem sua importância. E o leitor verá o que significa o tempo geral de os escolásticos nesse período de nossa história. Uma lição salutar que podemos aprender, pelo menos com os exemplos que temos diante de nós, é sobre a total escuridão e perplexidade da mente, por maior que seja a erudição e o estudo quanto à palavra de Deus, em sua divina simplicidade, não é conhecida nem crida. Um único texto, tal como o justo viverá pela fé, quando usado por Deus nas mãos de Lutero, foi suficiente para limpar as trevas da Idade Média, enquanto os 17 volumes de Infólio de Tomás de Aquino e todos os outros volumes de todos os grandes escolásticos apenas aprofundaram a escuridão da ignorância e perplexidade quanto ao conhecimento de Deus e o caminho da salvação. O maior desenvolvimento das faculdades naturais da mente humana não conduz nenhum pecador culpado à cruz de Cristo, ao precioso sangue, que somente ele purifica de todo pecado. O inimigo das almas, aproveitando a crescente fama da filosofia aristotélica, seduziu os melhores dentre os doutores e acreditarem que a obra mais importante em que poderiam se dedicar era a reconciliação do ensino de Cristo com os decretos do filósofo grego, de forma que os estudiosos não pensassem mais deste último do que do primeiro. Tal era o trabalho miserável dos melhores escolásticos da época. Mas, sem dúvida, muitas das mentes mais simples, que não foram cegadas pela sutileza da lógica, encontraram um caminho da verdade e da salvação em meio às trevas, embora muito perplexas e desnorteadas. A Igreja de Cristo mal era visível na Europa nessa época, com exceção das igrejas dos vales. Ali, a verdadeira luz continuou a arder e milhares encontraram o caminho mais excelente. Apesar de toda a união dos poderes da terra, tanto seculares como eclesiásticos, para extingui-la. Mas ali,
estava o verdadeiro edifício de Deus, e as portas do inferno nunca poderiam prevalecer contra as obras de suas mãos. Agora, nos voltamos para renovar nosso conhecimento sobre os valdenses e outros protestantes daquela época. Ok, irmãos, já são 9:02. Como só houve leitura, nós podemos dar continuidade amanhã, se eu permitindo, a partir desse ponto aqui, os valdenses. A página aqui é 693, mas na verdade é 709. Copia aí do irmão Dal. Os valdenses. Voltando aqui. Tá aqui tirando a gravação.